que seria para falar da base? Cara, do trabalho do Gustavo Grossi. Do Gustavo Grossi, cara, eu acho que o Gustavo Grossi, assim, os resultados do Sub-20 esse ano, eu não acompanho muito a base, para falar, ser bem sincero, né? Eu acho que eu não sou a pessoa certa para falar sobre a base, né? Até porque tem caras que do Inter que acompanham mais a base, né? Se não me engano, o Fernando Machado, para citar aqui, é um cara que fala muito sobre base. Mas, assim, que eu vejo, esse ano do Sub-20, eu acho que foi um ano ruim, né? Mas a gente não pode desconsiderar que, se for falar só em questão de título, o Inter. Cara, o Inter ganhou tudo em 2021 a base, se não me engano. Quase tudo, praticamente. Mas eu E acho. sobre lançar jovens no profissional, cara, eu acho que é muito treinador, sabe? Porque olha só, o Matheus Dias tá no profissional. O Luca tá no profissional. O Felipe também foi lançado esse ano, estava no profissional e já foi negociado agora com o Bragantino, se não me engano. Foi emprestado. Não sei se foi emprestado ou se mandaram direto, mas enfim. Acho que foi, se não me engano. Cara, o Lucas Ramos já estava aí, o Estevão já estava aí também ano passado, o próprio Tagolara. Então, assim, se for ver, o Inter tem no mínimo 10 jogadores da base tranquilamente hoje no elenco profissional, né? E Mas, ó, assim, eu acho que eles jogarem, aí é uma questão do treinador, sabe? Eu sim. acho que quem tem que botar o jogador da base jogar é o treinador. Olha o Renato, por exemplo, no Grêmio. Só O para Renato. citar um exemplo daqui do outro lado. O Mas Renato não daí, tem um elenco grande. Ele mas não daí, e os caras gastaram toda. Não, deixa eu terminar então. Eles vai. gastaram toda a bala no Soares lá e no Carvalho, enfim. Então o que eles fizeram? Não, botar a base. Então eles pegaram, preencheram com todo o elenco da base e o Renato coloca o gurizada. O Renato tem a personalidade de colocar a gurizada, entende? Então, muitos não dá certo porque, cara, jogador da base todos dá certo é muito difícil. É muito difícil, sabe? Mas um ou outro vai dar certo e vai dar dinheiro pro clube, entende? Então eu acho que o jogador da base ele tem que jogar, cara. Pra gente ver se é bom ou não, entendeu? Mas agora falando, se tu pegar, vamos pegar o trabalho de 2018, 2019 da base e o trabalho do Gustavo Grossi, os dois também subiram jogadores, né? No de 2019, se eu não me engano, tinha, sei lá, Guilherme Pato, tinha Peglo, tinha outros jogadores que agora eu não me recordo todos, mas hoje, apesar de a gente ter grandes jogadores, não, a gente ter jogadores da base no profissional, dá para contar nos dedos que a gente espera alguma coisa deles, né? Que, na minha opinião, os únicos que eu espero alguma coisa ainda é o Luca e o Matheus Dias. O Felipe a gente Cara, não viu muito, então não dá para dizer. Mas, assim, se tu pegar, apesar do, que nem tu disse, o Renato coloca jogar, mas apesar de a gente colocar pouco, as poucas vezes que a gente viu Estevão, por exemplo, pelo amor de Deus, o Estevão foi uma desgraça, eu tinha muita expectativa com o Estevão. E falta, que nem tu falou, tem a personalidade do técnico de colocar, mas também tem a personalidade do guri de quando ele entrar, tem a personalidade e estrela, né? Personalidade e estrela de quando ele entrar, ele se mostrar um cara que pode ser relacionado, que pode ser reserva, que é o caso do Luca. não, Que o Luca, para não, tá, para não ser injusto então. Tauan, Lara e Estevão, realmente eu acho que já eles ah, por, queimaram muito muito filme com a torcida, né? por falar em Tawalara, Guizo, eu não sei, eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi o Tawalara curtindo foto de um jogador da base do Grêmio que estava Não, dizendo que. cara, o Tawolar é um caso de má assessoria, né? Como muitos jogadores da base, de base do Cara, Brasil possuem, né, cara? De má assessoria, né, cara? Quem só sabe explicar, podia chegar alguém para ele, né? só para explicar para o público que não viu, ele curtiu uma foto de um jogador sub-20 do Grêmio que ganhou do Inter aqui na Copa do Brasil e falou que era que o Beira-Rio, não me recordo simplesmente, mas era a casa deles, era meio que o salão de festa do Grêmio, e o Taolara curtiu. Talvez eu não tenha nem visto a legenda, talvez seja um amigo dele, mas ele, né, foi irresponsável, no mínimo, para se dizer, o Taolara. Tem um lance Eu acho Grenal, que o Tawolar não pensou tira o pé.
o Taulara não pensou, talvez, que, perdão, que alguém ia ver isso, né? Que alguém ia ver ele curtindo. Então, assim, o Taulara tá totalmente queimado com a torcida do Inter, né? Até pelo jogo do Cuiabá, que ele entra visivelmente descompromissado, né? Descompromissado. Esse talvez esse descompromisso que muitos atletas da base do Inter possuem, para não ser injusto. E eu vi até que o Taulara tá para ser emprestado para um clube do México. Eu não sei como é que tá essa situação aí, mas se não me engano foi o Ernest falou no Voz do Gigante que mesmo que tivesse travado o negócio, entre aspas, eles vão concretizar o negócio do Taulara pro México, né? Até porque hoje, por exemplo, poderia ser um jogo pro Taulara que vai jogar de lateral esquerda ou Depena, né? Para vocês verem como o Taulara tá sem espaço no Inter. Então, assim, ó, eu acho que o guri tem que ter personalidade também, né, cara? Não é só entrar. Então, assim, muitos do Inter nos últimos anos, cara, na base, eles que eles faziam? Subiam pro profissional, faziam a cabeça, e aí eles ficavam o quê? Quebrando a noite em Porto Alegre, né? Uns até usando cigarro eletrônico, então, bebendo. Então, assim, cara, qual o comprometimento que ele vai ter, cara? Se o cara já se deslumbra, não tem o que fazer. Então, por exemplo, eu acho que tinha que seguir o exemplo, talvez, do Luca e do Matheus Dias, né? Que são atletas que visivelmente não se deslumbraram e querem algo na carreira. Então, toda vez que eles entram, eles entram para mostrar que eles podem ser opções, né? Só que, sobre essa situação de ter expectativa, cara, a gente tinha expectativa no Sarrafiore, velho. Tava pensando esses dias. No Sarrafiore. Cara, o Sarrafiore foi um dos maiores bagres argentinos que jogaram pelo Inter. Então, tanto que hoje eu acho que ele tá lá no Independiente Argentino. Jogou no Vasco, enfim, teve lesão. Então, assim, ó, eu acho que na base do Inter... Pegou pênalti no Curitiba. Verdade. Cara, o maior lance da carreira do Sarrafiore é ter pego um pênalti pelo Coritiba, cara. E teve muito bagre na base do Inter nos últimos anos, cara. Sim. Total segurança. Cara, pega o time de 2020 que foi campeão da Copa São Paulo, cara. Quantos deram certo no profissional? Eu acho que nenhum. Talvez o Praxedes. Nenhum, cara. Se dá pra dizer o Praxedes, se dá pra dizer que deu certo, porque agora no Bragantino lá, o craque da Copinha, que o Inter foi campeão, o cara nem joga no Bragantino, tá jogando no Vasco agora. Tá jogando no Vasco, né? E tá para ser rebaixado pela 5ª vez. Então, assim, eu acho que não é só ganhar, ter expectativa, porque daqui a pouco, assim, o guri, ele não vai tão bem na base, mas só pro profissional, e o cara daqui a pouco dá certo, sabe? Sim. Então, eu só acho que, assim, ó, a gente às vezes é muito injusto, e se não me engano, o presidente Parcelos falou isso ontem no Voz do Gigante, ele deu uma entrevista, ele falou assim, ó, a gente quer que o guri, quando ele esteja 19 até 20 anos, que o cara seja um craque, né? Por quê? Por que isso também? Porque a gente revelou Luiz Adriano, Alexandre Pato, o Sobis e mais. O Sandro também, que não entra nessa prateleira, mas jogou muita bola em 2010. Então, assim, a gente revelou muito craque. Oscar, que até jogou na base de São Paulo antes, Nilmar, Otavinho, Fred, o Leandro Damião. Então, tipo assim, a gente se acostumou a revelar caras que deram muito certo, né? Inclusive, né, estão aí para ir para a Europa, para sair da Europa, inclusive para a Arábia lá ganhar muito dinheiro, que nem o caso do Otavinho. O Fred teve uma carreira destacada. Então, assim, a gente se acostumou, Alisson, então a gente se acostumou nos últimos anos, ou pelo menos na década passada, a revelar muito craque. Então, o que as pessoas pensam? Que todo guri da base do Inter vai ser craque. E não é assim. Não é assim. Eu acho que aqui, ó, assim, se o cara for uma nota 7, mas daqui a pouco ele deixar que nem for o Johnny, por exemplo, vai deixar 10 milhões de euros no caixa do clube, cara, para mim serve. Porque o Inter, quem não sabe, o Inter tem uma dívida enorme, gigantesca, uma das maiores do país. E a curto prazo, se não me engano, a gente tem 200 milhões de dívidas. Então assim, ó, a gente talvez tenha que formar o atleta e ele performar bem no profissional para exportar para a Europa e ganhar dinheiro, para pagar as dívidas. Porque hoje é a realidade do Inter, sabe? Né? Então, se o Inter for campeão da Libertadores esse ano, tomara que aconteça, não vai ser... Vai valorizar, mas não vai ser o melhor time da América. Entende? Então, um time que chegou assim, ali, fez o básico e chegou. Um time que hoje eu vejo assim, ó, hoje talvez seja o momento certo para lançar os jovens. O que eu vejo hoje? Ó? Hoje a gente tem um time experiente, um time cascudo, um time que a gente sabe que não arrega em decisão, né? E jogadores que estão ali para ajudar a base.
Então, eu acho que eu vou voltar naquilo que eu disse antes. Eu acho que vai do treinador, sabe? Eu Eu acho que acho o que Mano Menezes teve uma grande oportunidade e ele não utilizou os atletas. O Odair, cara, quando a gente tinha uma expectativa, quando o Odair lá atrás, como foi treinador da base, de usar a gurizada. E, cara, cara, um técnico que até usou no time titular foi o Abel Braga, né? o Botou o Caio Abel, o Abel Vidal. quando chegou, O Caio botou o Vidal Caio jogou Vidal, bola com o Abel Braga. que poderia ter sido vendido, mas não foi. Depois, enfim, o Caio Vidal acho também um jogador nota 7, né? É. No máximo. Ah, sim. O Praxedes também foi uma aposta do Titular. Abel, né? Mas já tinha jogado antes, né? Mas foi uma aposta do Abel, inclusive. Mas assim, eu acho que a gente precisa que o treinador coloque o jovem. Porque não adianta o Gustavo Grossi chegar lá no Cudê e falar assim, ó, tenho esse, se tu quiser usar, beleza, e o Cudê vai lá e dali a pouco não coloca, né? Ou o Mano Menezes também, cara. O Gustavo Grossi tá aí há 3 anos no Inter, cara. Com certeza ele chegou pro Mano Menezes e explicou os jogadores da base que, tipo, tem uma expectativa e já treinaram com o profissional, muitos aí, né? E, e o Mano Menezes não utilizou, cara. Olha só, o Matheus Dias, cara. O Matheus Dias era pra ter sido titular no Gauchão, na minha opinião. Foi Porque o Inter arquivado. tinha um grande problema. E o Mano Menezes arquivou o cara, velho. O Mano Menezes colocou o Baralhas. Então, assim, cara, eu acho que também, assim, vai da direção também, né? Daqui a pouco o treinador pediu um volante ali, por exemplo, que deu o Baralhas. O Baralhas precisava ter sido contratado, depois 6 meses depois, a gente mandou de volta pro Atlético Goianiense, Marcou sabe? gol, inclusive, agora no Atlético Marcou gol, Goianiense. inclusive. Mas, cara, não dava pra ter chego no Mano Menezes e falar assim, ó, por que tu não usa o Matheus Dias, cara? Que aí é um guri que tá despontando, tu já utilizou ele, por que tu não coloca o Matheus Dias? Aí eu acho que, assim, podem questionar o trabalho do Grossi, enfim, eu acho que é um cara que tem muito conhecimento, cara. Eu acho que a nossa imprensa gaúcha, inclusive, ela bate muito nas pessoas, assim, e no Inter principalmente, e aí eles fazem uma agenda positiva ao Grêmio, cara. A gente pode falar isso com todas as letras. Faz do treinador utilizar a base, sabe? Claro que não, nem todos são craque, nem todos vão vingar no profissional, mas eu acho que assim, ó, eu acho que os Às guris eles vezes, pedem passagem. às vezes o cara que é nota 7 ele entra no grupo, entra no time, encaixa e vira nota 10, né? Daí é vendido, como por exemplo, vou dar um exemplo que talvez gere um pouco de polêmica, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto encaixou no time, parecia É, que ia ser o novo 9 da seleção, mas não é tudo isso. Ele encaixou no time. Ele é um jogador, eu diria nota 8, né? Eu não vou cara, comparar eu até ele. acho que o Yuri Alberto é refém de uma bagunça do Corinthians, né, cara? Sim, Também. também tem isso. Eu não acho Mas, ele jogador tão desprezível assim. Eu acho que quando tá tudo mal, assim, sim, ele 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 é bom também jogador. vai para baixo, sabe? Mas eu não sei se é um guri, daqui a pouco, que ele tinha expectativa, talvez ele jogasse no, sei lá, no Barcelona, enfim, que o Milan queria ele, sabe? Eu não sei se ele é esse jogador. Daqui a pouco é um cara para jogar no Zenit, que nem já fez muito bem, enfim. Mas é um cara que já foi e pagou com ingratidão e tá aí. Ele tá aí colhendo o que ele plantou, né? Eu cheguei já a falar para ti isso aí no off, mas eu tenho uma teoria que é sobre a prospecção de atletas da base. Que Ah, só assim, tá. tu citou, eu vou citar rapidamente, o Guilherme já, mas tu citou rapidamente os jogadores que a gente formou, né? Grandes jogadores, Alexandre Pato, Luiz Adriano, Rafael Sobis, Leandro Damião. Se tu pegar esses quatro, tem outros, que agora eu fiz tudo, né? Quando eu mostrei para tu isso aí, eu tinha feito tudo a coleta de dados ali de jogadores que a gente formou. Alisson. Se tu pegar esses cinco, eu vou falar por de cabeça que eu não me lembro. Se tu pegar esses cinco, todos foram formados ou aqui no Rio Grande do Sul, todos são do Rio Grande do Sul, ou da região sul. Qual que é a minha teoria? Não estou dizendo que não tem jogador bom em outros estados, não estou sendo xenofóbico de nenhuma forma. Eu estou falando assim que o jogador que vem da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul, ele chega no Internacional, ele sabe o que significa o Internacional, ele sabe o que as camisas fez, às vezes o cara é até torcedor, como é o Alisson, e como foi o Rafael Sobis. Então ele chega aqui, ele sabe que ele tem que respeitar a camisa,
ele sabe o tamanho do clube e ele sabe que às vezes tem um parente dele, às vezes a família toda dele torce Mas, pro Internacional. ô Weber, só pra te fazer um contraponto, cara, o Tawallara na base ele era torcedor assumido do Inter, cara. O Tawallara é um cara que Sim. veio da Restinga, inclusive, cara. Eu não tô, Quem não não sabe, é um tô- bairro pobre de Porto Alegre, sabe? É um cara que daqui a pouco ele tem todas as identificações possíveis com o Inter. E é um cara descompromissado. Sim, Então, entende-se. E daqui a não, pouco, só pra falar também, pra te deixar tu completar, mas tipo assim, ó, o Luca, cara, é um cara do Ceará, mano. Tipo sim, assim, ele veio do Ceará, ele é de claro, Fortaleza. E é um cara que todas as entrevistas ele falava assim, não, mas isso é Inter, a gente tem que acreditar até o final, buscar. Então, assim, eu não acho que seja por aí, sabe? Eu acho que o guri tem que ter personalidade, cara. Daqui a pouco o cara pode ser, sei lá, flamenguista assumido, que nem era o Praxedes. Cara, o cara tem que pegar e jogar bola, mano. Entendeu? Entendeu o clube que ele tá e jogar bola. Essa é a parada. sim, mas eu tô falando assim, que claro que tem grandes jogadores de outros estados que chegam aqui no Inter e às vezes se identificam, né? É normal, mas assim, tu entende que tem muito mais chance do cara Sim, não, com jogar com mais certeza. raça, entendeu? Mas assim, e agora trazendo esse ponto, eu tinha todos os dados certinho, agora eu não vou conseguir achar. Mas na base do Internacional hoje, sei lá, eu fiz ali, tem 50 atletas. Não é esses exatos números, mas eu vou dizer mais ou menos o que eu me lembro. Tem 50 atletas na base do Internacional. 40 deles não são da região sul. Da região sul. 40 deles vêm de outros estados. Só 10 são do Rio Grande do Sul. Não tô querendo ser aqui extremamente bairrista, mas assim, o Inter é um clube da região sul e tem muito, eu tenho certeza que tem muito bom jogador na região sul, como já foi provado, que a gente achou vários jogadores aqui que têm uma extrema qualidade e que conseguiram, assim como tem jogadores muito ruins, assim como tem jogadores de outros estados que chegam aqui e também são muito bons, mas o cara aqui do Rio Grande do Sul, como eu disse, ele entende o que é o Internacional e ele chega aqui jogando já sabendo o que ele quer. Eu tenho certeza que tem muito jogador aqui da região sul que daria a vida para estar jogando no Inter. Às vezes o cara não é tão qualificado tecnicamente como um Luca, como outro jogador que vem de outra região, mas às vezes ele compensa tudo na raça, no coração. Então eu acho que o Inter tinha que ter um olhar especial para o estado do Rio Grande do Sul na captação dos jogadores, na região sul principalmente. Por causa que, assim, eu não vejo outros clubes buscando aqui no Rio Grande do Sul. Talvez o Grêmio, mas eu não vejo outros clubes buscando amplamente aqui na região sul. Então, se os nossos clubes da região sul não olham para o Rio Grande do Sul, quem que vai olhar? Entendeu? Então, eu acho que o Inter tem que ter um olhar especial, pelo menos deixar 50-50, 50 jogadores da região sul, 50 jogadores de outras regiões. Mas por causa que não tem, a maioria dos grandes jogadores que a gente formou e que viraram ídolos, alguns e outros que só foram grandes vendas, eles eram da região sul, a grande maioria. Então, esse é o meu ponto. Espero que eu tenha sido respeitoso em todos os pontos.